Pode ser, tá? claro. Daí eu Perfeito. sento ali e fico Claro, tranquilo. contigo. Vou pegar aqui Ok? o cronômetro para me cuidar no tempo. Isso, ótimo. Vamos então para nossa apresentação final, né? Ficou aqui, atrasou um pouquinho, e vamos deixar registrado. Vamos para o Pedro Brosina Lencastro Nuzella, é doutorando em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, sob a orientação do Roberto Pick, com foco na filosofia antiga e medieval, particularmente vinculado ao estudo da obra de Santo Agostinho, interessado na interface entre filosofia e psicologia como formas de conhecimento e cuidado de si. Então, vamos lá, Pedro, por favor, fique à vontade, você aqui, você pode Valeu. assumir a posição. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer não só o Diogo pela organização e também o professor Roberto pela organização do evento e pelo convite também, mas as pessoas que tiveram a fé de permanecer até o presente momento para ouvir a minha apresentação, né? Mas, enfim, a minha comunicação, então, tem o nome de Paradoxo e Identidade, desafios contemporâneos na construção do self. E o meu interesse aqui, então, é abordar um pouco as maneiras como a construção dessa noção de identidade ou de si mesmo participam dessa busca por uma vida boa, né, uma saúde da alma. Como é que isso se relaciona uma coisa com a outra? Eu gosto sempre de lembrar de alguma coisa do que falou o Charles Taylor, né, no Fontes do Self, ele fala a respeito disso, que ele comenta como, bom, é preciso muitas vezes o indivíduo ter um senso de self para saber o ponto de referência, de onde é que eu vim, né, quem eu sou, para onde é que eu vou, quais as minhas ambições enquanto indivíduo, como se fosse uma espécie de bússola existencial. Então é muito importante essa noção de si mesmo, pelo menos eu creio que seja, né, para a busca de uma saúde da alma ou de uma boa vida. É preciso uma certa espécie de integridade interna. E eu quero fazer uma abordagem a respeito dessa temática a partir do Kierkegaard, né, que é um filósofo, Søren Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, conhecido algumas vezes como pai do existencialismo, embora haja debates, aí tem algumas pessoas que não concordam tanto com essa definição, mas Kierkegaard, então, é um autor que estuda muito essa questão do si mesmo, né, do processo de tornar-se si mesmo. E eu coloquei algumas passagens aqui no slide que eu não vou comentar, a maior parte delas eu coloco mais a termos ilustrativos, para caso alguém tenha o interesse de ler alguma questão a respeito, né? Mas eu acho importante também mencionar que Kierkegaard é um autor muito complexo, é um autor com o qual eu ainda não estou extremamente familiarizado, eu estou recém-iniciando nesse processo de descobrimento e entendimento de Kierkegaard, muito em razão da inspiração do professor Roberto, né, que me indicou estudar um pouco a respeito dele. E também acho sempre importante lembrar que Kierkegaard escrevia através daquela comunicação indireta, ele não expressava as suas ideias claramente como, né, relacionadas à sua pessoa. Ele preferia escrever através de pseudônimos, criando personagens e através desses personagens representando ideias, muitas vezes inclusive personagens que são contraditórios um contra o outro, né, ou um com o outro. Então há bastante espaço para interpretações, é sempre um processo ativo, não é uma coisa tão objetiva. Então, o ponto disso é dizer que isso é um work in progress, eu estou ainda me adentrando nesse estudo de Kierkegaard, e, bom, é um autor complexo e tudo, e existe bastante espaço para indagações a respeito disso. Mas, enfim, qual o problema que eu quero abordar? Qual o problema que, na minha opinião, Kierkegaard enxerga no seu tempo? Bom, Kierkegaard parece que percebe uma certa falta de identidade na sua época. Ele tem um texto que ele escreve intitulado A Era Presente, onde ele faz uma crítica à maneira como as pessoas vivem na sua época. E ele diz, bom, me parece que falta identidade, falta uma espécie de self para esses indivíduos, que talvez não poderiam nem ser chamados de indivíduos propriamente, enquanto eles acabam vivendo de uma maneira mais automática, de uma maneira mais definida por coisas como a cultura, a família, os hábitos, não há realmente uma expressão do si mesmo, né?
Obrigado, Diogo. Então, existe uma falta de uma espécie de paixão existencial, poderia-se dizer. As pessoas estão estão funcionando de uma maneira automática, não há essa paixão existencial de manifestar-se quem se é, simplesmente se segue as diretrizes aí da cultura, da família, enfim, ou o hábito, poderia-se dizer. Mas então, Kierkegaard tem uma visão muito particular a respeito do ser humano. Ele vê o ser humano como uma síntese de opostos, ou poderia-se dizer uma espécie de paradoxo. Então eu menciono aqui uma passagem do Doença para a Morte, do Kierkegaard, onde ele diz: o homem é uma síntese de infinito e de finito, de temporal e de eterno, de liberdade e de necessidade, é, em suma, uma síntese, né? Então, para Kierkegaard, o ser humano ele é constituído por uma síntese de muitas qualidades opostas, paradoxais. E eu acho isso particularmente interessante como um ponto de partida a respeito do estudo do ser humano, porque me soa muito genuíno, me soa muito de acordo com a experiência que nós, seres humanos temos da realidade. Nossa experiência é uma experiência paradoxal, nossa vontade, muitas vezes, como diria Agostinho, é paradoxal, né? É fragmentada. Então, me parece que essa união de opostos, muito embora talvez não seja racionalmente tão de fácil compreensão, parece representar um aspecto mais existencial do ser humano. Mas eu queria então falar um pouco a respeito desse paradoxo, tentar elucidar um pouco mais o que eu entendo como sendo essa questão paradoxal, essa união de opostos. E eu acho que uma boa oportunidade para exemplificar alguma coisa sobre isso é comentar alguma coisa que já tem sido comentado aqui durante esse evento algumas vezes, que é um pouco sobre o estoicismo. No caso, mencionar como os estoicos representam uma visão filosófica a respeito de como buscar a vida feliz ou a saúde da alma, que é muito vinculado a uma esquematização racional, uma forma de resolver, né, os problemas, as perturbações da alma através do uso da razão. Se eu corrigir o uso da minha razão, eu vou corrigir as minhas escolhas, eu vou priorizar os bens verdadeiros ao invés dos bens falsos. Então, nessa visão, por exemplo, não há um aspecto muito paradoxal. Parece que o ser humano está, né, de acordo com um esquema racional, ele faz parte do cosmos, é só uma questão dele se dar conta da sua posição e agir da maneira correta. Mas daí o que acontece? Como, de novo, já foi comentado aqui anteriormente, outros autores que vieram depois colocaram um pouco em questão essa percepção estoica. E aí eu já acho que nós podemos começar a perceber algo de paradoxal no ser humano. Como, por exemplo, é o caso com Santo Agostinho, quando ele diz que, bom, não basta para mim apenas ter um conhecimento do bem. Eu preciso amar o bem, eu preciso escolher de minha livre e espontânea vontade, perseguir, né, direcionar a minha vontade para aquele bem. Só que isso já soa um pouco paradoxal, porque acabamos nos deparando com aquela ideia de Paulo. Bom, o bem que quero não faço e o mal que não quero, esse acabo fazendo. Existe um aspecto paradoxal, porque a vontade é fragmentada, ela não é unida e ela não é assim, não se move de maneira tão autoevidente. Da mesma maneira, nós podemos identificar nos estoicos um aspecto de uma identidade um pouco mais genérica, e eu digo genérica aqui no sentido de pertencer ao gênero humano. Todos os seres humanos pertencem à natureza e eles vão se identificar como parte dessa natureza, enquanto que Agostinho já parte daquele pressuposto de, bom, o ser humano tem algo de divino em si mesmo, ele vai desenvolver o seu potencial, vai desenvolver a sua identidade, enquanto ele vai perseguir esse diálogo com uma coisa divina, no caso Deus, para Agostinho. Mas o ponto da questão é, esse diálogo é individualizado, ele não é um diálogo genérico como ocorre. De novo, genérico no que diz respeito no sentido de pertencer ao gênero humano, né? No estoicismo, se torna um diálogo muito mais individualizado. Outro autor que fala muito a respeito do paradoxo é Pascal, né? Nos Pensées, na primeira parte, principalmente do Pensées, existem muitas menções a respeito disso. Bom, parece que o ser humano ele busca coisas transcendentais, ele tem uma certa visão do infinito, da perfeição, do belo, mas ao mesmo tempo ele é apenas um ser humano, ele é feito de matéria, ele é de novo, né, uma coisa paradoxal.
é um exemplo clássico, na minha opinião, do paradoxo, que demonstra como essa questão paradoxal do ser humano já estava presente desde os primórdios da filosofia, está, por exemplo, na comparação entre o pensamento platônico, que aparece, eu creio, de uma maneira simbólica, bem elucidativa, nessa pintura de Rafael, na Escola de Atenas. Nós vemos Platão apontando para cima, para a capacidade do ser humano de ter a relembrança das ideias perfeitas, né? Desse contato com o transcendente, enquanto Aristóteles aponta para baixo, dizendo, não, mas nós não somos isso, nós somos, na verdade, entidades que existem de matéria no mundo, né? Os nossos sentidos são a nossa fonte de conhecimento. Enfim, né? Eu acredito, então, que esse seja um bom, interessante exemplo para isso. Kierkegaard vai dizer que um exemplo, não, um arquétipo do paradoxo, pode ser encontrado também em Jesus Cristo, como a imagem, a figura de Jesus Cristo. Ele chama de paradoxo absoluto. Por quê? Justamente por isso. Bom, Jesus carrega consigo toda aquela característica do infinito, né, do perfeito, e ao mesmo tempo ele está encarnado num ser humano. Como é que a infinitude, que a perfeição se encarna num ser humano? De novo, eu coloco aqui como exemplo para elucidar essa questão do paradoxo. Bom, o ser humano parece que é feito dessas duas partes, né? Ele tem algo de percepção do divino, mas também é limitado pelas possibilidades, né, de sua efetivação. E eu queria agora mencionar alguma coisa do Jung. Os meus amigos aí já estão conhecidos, já são familiarizados com o meu interesse nesse autor, mas é porque eu acho que, em termos de elucidar essa questão, em um sentido psicológico, pode ser útil, né? Bom, Jung vê realmente Cristo como sendo um símbolo do self. É um símbolo do self porque, para Jung, o self é justamente esse arquétipo da união de todos os aspectos, né, paradoxais ou diferentes da psique numa unidade harmônica. Ele, inclusive, comenta ali que o arquétipo é alguma coisa paradoxal e que a realização do si mesmo também envolve esse encontro entre opostos, né, entre oposições. E queria também mencioná-lo mais uma vez para comentar que, bom, toda essa minha viagem através do conceito de paradoxo, o meu objetivo com ela é comentar que eu acredito que a ideia do ser humano como paradoxo é uma maneira de interpretar a realidade humana, como eu comecei anteriormente, né, muito mais verídica, muito mais próximo da experiência existencial. Tanto é que o Jung coloca ali, né, o paradoxo reflete um nível mais elevado de intelecto e, por não representar a força, o incognoscível como conhecido, oferece uma imagem mais fiel do estado real das coisas. O ponto sendo que Jung é um psicólogo, né, é um psiquiatra, então ele vê isso na existência do paradoxo uma forma simbólica de apresentar uma representação mais fiel à experiência vivida do ser humano. Mas, enfim, agora eu gostaria de entrar na seguinte colocação. Como é que nós vivenciamos essa dualidade, essa oposição? Kierkegaard vai dizer, de muitas maneiras, mas uma das maneiras que é muito perceptível na nossa vida é a dualidade entre as possibilidades e a realidade. Ou seja, bom, eu tenho um potencial, eu consigo utilizar as minhas capacidades cognitivas e toda aquela minha conexão com o transcendente para visualizar infinitas possibilidades de existência. Mas eu sou uma entidade fixada no tempo. Eu não sou, né, infinito, eu sou finito. Então eu vou ter que fazer escolhas que vão definir como é que vai ser a construção da minha vida e da minha individualidade. Então Kierkegaard vai dizer que o ser humano, em razão dessa dicotomia, sofre uma angústia, porque ele gostaria de poder efetivar muitas opções, muitas possibilidades, e ele vê a liberdade que ele tem para escolher alguma delas, mas ele sabe que terá que escolher alguma delas. Então, Kierkegaard costumava chamar, né, a angústia de uma espécie de vertigem da liberdade. A liberdade me deixa angustiado pelo simples escopo enorme das possibilidades que eu possuo e da minha responsabilidade. Não apenas isso, mas Kierkegaard também vai dizer que, caso nós façamos escolhas, caso nós cristalizemos essas possibilidades em um estado que, de alguma forma, não representa a nossa individualidade sincera, né? Uma espécie de negação do nosso eu em prol de alguma outra espécie de determinação, nós entramos nesse estado que ele chama de desespero. É desespero porque eu estou perdendo a mim mesmo, eu estou desesperando
do fato de estar me distanciando da minha própria identidade. Então, o desespero ocorre quando há um certo fracasso nesse processo de tornar-se a si mesmo e de harmonizar os aspectos paradoxais do ser humano. Mas, enfim, eu gostaria agora de entrar em alguns exemplos, né? Assim, bom, essa é a nossa situação, nossa posição. Agora, como é que nós lidamos com essa questão? Eu queria trazer um pouco aquela noção do Kierkegaard dos estágios da vida, ou então, poderia-se dizer, as esferas da existência, porque eu creio que eles são exemplos interessantes na hora de se entender um pouco mais sobre o que significa esse processo de factualizar, né, de efetivar as possibilidades. Então, Kierkegaard vai dizer, nós podemos escolher as possibilidades de tal forma. Nós podemos existir na esfera estética, que é vinculado àquela esfera a serviço das coisas, da apreciação da beleza, da apreciação dos prazeres e de uma constante fuga do tédio. Bom, o interesse para aquela pessoa que está vivendo a vida estética é justamente afastar-se daquele aspecto infinito. Bom, o infinito me desespera, então eu fico vinculado ao finito. Gera o desespero, porque afinal não há síntese, né? Que é aquilo que a gente está falando. O paradoxo não é resolvido através da síntese. Da mesma forma, o segundo tipo de vida, ou esfera de vida, a esfera ética, é aquela que o indivíduo já tem um senso de responsabilidade. Bom, eu não vou viver mais para mim, ou apenas para a apreciação das coisas que me fazem bem imediatamente, mas eu tenho uma responsabilidade, eu sirvo a virtude, a alguma causa. Talvez isso me assemelhe à ideia de sábio estoico, né? A pessoa que vive de acordo com o dever. Mas Kierkegaard também diz que há um problema aí, porque daí nós estamos fugindo um pouco do outro aspecto, que é o aspecto mais da finitude. Nós estamos lidando com ideais, como até pode acontecer no caso do estoicismo, que às vezes parecem estar um pouco desconectados, né, da nossa própria realidade como entidade existente. E sempre corremos o risco de perder-nos enquanto tentamos servir a esses ideais, a essas coisas, a essas regras que podem muito bem tomar o lugar da nossa identidade. E existe a terceira opção, que é a esfera religiosa, que eu coloquei ali como sendo a serviço do self, mas eu acho que, evidentemente, vai exigir um pouco mais de explicação. Mas, basicamente, a ideia de Kierkegaard era um filósofo cristão, né, luterano, mas eu acredito que isso que ele fala a respeito do estágio de vida religioso não precise ser reduzido a uma perspectiva puramente cristã, nós podemos interpretar isso filosoficamente também. Mas o ponto principal dele é que, bom, quando nós nos livramos ou substituímos as coisas com as quais nos relacionamos no processo de formação de identidade e de self, coisas como, por exemplo, as distrações, os prazeres, ou também os deveres e a moralidade, enfim, nós ficamos indeterminados. Né? Parece que não há um ponto de referência a partir do qual nós continuarmos essa construção do self. E Kierkegaard vai dizer, bom, é por isso que é um estágio religioso. Eu preciso encontrar um ponto de referência extramundano, um ponto de referência que não está no mundo, mas que está fora do mundo, a partir do qual eu posso, em comunicação, expressar alguma coisa de mim mesmo. Então, aqui eu tenho duas passagens a respeito disso. Uma delas é do Stephen Evans, de um livro chamado Kierkegaard, An Introduction, onde ele comenta: o si mesmo humano nunca pode ser completamente autônomo, mas um eu que se vê como estando diante de Deus, cuja identidade lhe é dada por uma relação com Deus, tem a capacidade de romper com os valores sociais prevalecentes e manter-se por si próprio com a ajuda de Deus. E acho que também é interessante comentar isso a respeito, nós encontramos um sentimento muito parecido, de novo, no pensamento de Jung. Jung é muito preocupado com a questão da visão estatística do ser humano, da materialização do ser humano e da cientificização do ser humano, por assim dizer. Então ele faz as perguntas, bom, uma vez que nós percebemos que o ser humano é uma estatística, apenas, né, como diria o Carl Sagan, o pálido ponto azul, quem sou eu no meio disso? Qual direito eu tenho de expressar alguma coisa sobre mim? Eu sou apenas mais uma grande massa de pessoas, eu participo de uma coisa muito maior. Então, de onde que vem esse meu estado, essa minha justificativa
que vai me permitir eu ser quem eu sou, mesmo quando esse ser quem eu sou pode estar indo em desacordo com alguma regra social, ou alguma, enfim, né, alguma outra força que está existindo externamente. Então, o Jung também diz, o indivíduo que não está ancorado em Deus, e aqui é interessante perceber que Jung não era necessariamente muito religioso, ele não diz respeito ao Deus religioso, mas ele fala no sentido símbolo, a ideia de uma relação com o transcendente, não pode oferecer resistência com os seus próprios recursos às seduções físicas e morais do mundo. Para isso, precisa da evidência da experiência interior e transcendente, a única que pode proteger da inevitável submersão na massa. Então, o que o Jung está falando aqui me parece muito similar ao que o Kierkegaard está dizendo. Parece que, para mim poder exercer a minha individualidade, quando eu estou submergido nesse mundo complexo de tantas outras forças que vão tentar seduzir e me convencer a existir tal qual elas, que é aquilo que o Kierkegaard comentou no início, como sendo aquela época sem a paixão existencial, parece que eu só consigo ter acesso a isso, eu só consigo justificar isso, se eu me relacionar com alguma espécie de ponto de referência extramundano a partir do qual eu consigo, então, retirar de mim essa justificação existencial. Por isso que há um aspecto de um salto de fé. Eu preciso de uma confiança no si mesmo, mesmo que isso soe ilógico. E aqui, Kierkegaard fala justamente a respeito disso, ele fala: a fé é precisamente o paradoxo de que o indivíduo único como indivíduo único é mais elevado do que o universal. É justificado diante dele não como inferior a ele, mas como superior. Enfim, depois a frase continua, mas isso é uma passagem do Temor e Tremor, mas o que diz respeito ao meu interesse aqui, eu acho que isso já ilustra o que eu estou querendo dizer. Então, o Kierkegaard vai dizer que, bom, nós precisamos primeiro efetivar um movimento infinito para longe de si mesmo, né, que é o contato com o transcendental, só que depois nós temos que retornar para efetivar o que nós conseguimos através desse contato na nossa maneira finita, na nossa forma finita de existência. E é assim que nós conseguimos, então, ter esse acesso a essa paixão existencial. Mas Kierkegaard já via, na sua época, muitos desafios, né, para isso. E me parece que a nossa época também está cheio de desafios a esse plano, a esse projeto kierkegaardiano. Por isso que no título da minha apresentação eu tentei falar um pouquinho de cada coisa que eu mencionei no meu título, né? Mas vocês talvez lembrem que eu falo a respeito dos desafios contemporâneos na construção do self. E, bom, eu acredito que o mundo contemporâneo está nos apresentando com alguns desafios que tornam esse projeto ainda mais complexo, ainda mais difícil. E aqui agora eu vou entrar um pouco numa especulação pessoal minha, mas utilizando um pouco desse pensamento kierkegaardiano. Me parece que, em grande medida, hoje em dia, a modernidade, a contemporaneidade, está tentando fazer algo como a dissolução do paradoxo, né? Uma espécie de materialismo intelectual tenta dissolver o paradoxo, dissolver essa tensão interna do ser humano. Nós estamos sendo completamente anestesiados por estímulos que, de toda a espécie, estão constantemente sendo apresentados a nós, que, de certa forma, nos distanciam daquela angústia existencial. Kierkegaard achava tanto a angústia como o desespero coisas importantes, elas não são coisas negativas, elas são coisas boas porque elas são aquele chamado, aquele momento que nós nos acordamos à nossa própria realidade e pensamos, bom, alguma coisa tem que ser feita de diferente, nós temos que modificar a nossa própria existência porque algo não está certo. Então, me parece assim, se uma época nós tínhamos a angústia das possibilidades de existência, que Kierkegaard comenta, hoje em dia nós temos como se fosse, né, uma espécie de angústia de qual série do Netflix eu vou assistir. Tem tantas possibilidades que não tem vínculo nenhum com a minha realmente efetivação enquanto indivíduo, mesmo assim, elas tomam muito do meu pensamento. E eu também queria comentar particularmente uma preocupação que me parece justa com o desenvolvimento da inteligência artificial. Porque, e essa é a minha tese, vocês podem daí, evidentemente, né, questionar, ou enfim, de novo, partindo desse pressuposto kierkegaardiano, me parece que a inteligência artificial está
fornecendo a nós um cenário um pouco desligado dessas preocupações, no sentido que, bom, o paradoxo implica um pouco da minha posição com o infinito, com o transcendente, e um pouco com a minha posição com a matéria. Bom, eu posso pedir para a máquina, por exemplo, escrever para mim um texto. No momento que eu peço para a máquina escrever o texto, eu estou deixando de efetivar em mim aquela possibilidade. A máquina está fazendo para mim. Eu apenas tomei a escolha. Da mesma forma, esse tempo que agora eu possuo, que eu poderia dedicar para a apreciação das coisas materiais, das coisas, né, finitas, a máquina também remove, porque, perdão, das coisas infinitas, no caso, né, eu me afasto do potencial da efetivação material, e agora, com o tempo que eu poderia dedicar às coisas infinitas, eu também acabo sendo encurralado por essa máquina. Porque, afinal de contas, a máquina pode pensar por mim, a máquina pode criar por mim. Hoje em dia, nós temos algoritmos que nos sugerem algo sobre nós, que tipo de coisa eu quero assistir, que tipo de pessoa eu quero conhecer, seja no Instagram, enfim, seja onde for, nesses aplicativos, né? Então, soa como uma espécie de dissolução do paradoxo. O ser humano, quando está frente a essa questão de uma inteligência artificial, ele não está nem vivendo um aspecto do paradoxo, nem o outro. Até me parece pior do que aquilo que Kierkegaard via, parece que o ser humano está acabando entrando numa espécie de existência vegetativa, onde ele não pertence a nenhum dos dois, e talvez até, em razão disso, não sinta tanto esse desespero. Ele não está desesperado nem do infinito e nem do finito também, porque ele está, né, nesse estado de anestesia, onde ele não participa, ou pelo menos poderíamos chegar a esse ponto, conforme a nossa evolução social, cultural e tecnológica continua. E já me movimentando para os finalmente, eu estou tentando ser o mais breve possível, porque já passamos bastante do tempo. Eu devo ter falado muito rápido, porque eu apresentei isso antes e tinha dado mais de 40 minutos, então eu devo ter falado uma rapidez enorme, mas enfim. Queria finalizar a apresentação, de novo, como eu disse, né, são mais pensamentos, são mais intuições, questionamentos que me vieram enquanto eu explorava esse pensamento de Kierkegaard. E eu queria finalizar, então, comentando, né, trazendo à tona esse desafio kierkegaardiano para nos perguntar a respeito dessa síntese, né? Será que nós podemos continuar vivendo ou buscar uma vida que não é paradoxal, como parece ser hoje em dia a tradição? Há tanta necessidade ou há um interesse tão grande em se associar a alguma coisa, né? Bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu preciso encontrar alguma coisa que justifique a minha própria identidade. Né? Isso, então, como eu disse, parece que envolve um afastamento do paradoxo, que seria essa vivência dessa síntese. Não, na verdade, eu sou um indivíduo, como ele fala, né? O indivíduo específico que tem a sua própria identidade, e daí precisa, para isso, um ponto de referência que foge dessas coisas externas. Mas o meu comentário final seria, assim, mais uma curiosidade que eu achei. Quando eu estava pensando nisso, bom, o desafio de Kierkegaard, eu gostei do que o professor Roberto falou no comentário sobre as confissões ontem, a ideia da filosofia como um convite, alguns textos filosóficos como um convite para o questionamento, para o filosofar. E eu pensei, bom, parece que Kierkegaard está fazendo um convite aqui, né, com todas essas colocações, e é um convite particularmente similar a algo que nos é muito querido como humanidade, como civilização, que é as questões das narrativas. Daí vocês podem me criticar se eu estou indo muito longe aqui, mas eu achei pelo menos interessante em termos de curiosidade. Se nós pegarmos aquela tese do monomito, né, de que, bom, todas as narrativas, até certo ponto, seguem, ou uma grande maior parte delas, seguem certas estruturas de narrativa. Nós talvez possamos perceber que a estrutura da jornada do herói, ou enfim, do monomito, é um tanto similar à estrutura que Kierkegaard descreveu dos estágios da vida. Geralmente, toda a história começa com alguém que está vivendo uma vida comum. Ele vive para si mesmo, ele vive de acordo com o hábito, ele vive de acordo com a cultura. Ele vive, por assim dizer, no estado de vida estético. É assim que 90% das histórias começam. Até que, eventualmente, alguma coisa o chama a atenção e faz acreditar que ele tem uma responsabilidade. Aí vem o estágio ético. Bom, eu sou responsável, eu tenho um dever.
Então, aquele indivíduo passa a buscar o cumprimento desse dever. Mas, ao mesmo tempo, a história nunca é envolta no simples cumprimento do dever. A história sempre envolve também uma transformação pessoal, de forma que no final fica se questionando se é o indivíduo que está ajudando o todo ou o todo que está ajudando o indivíduo. Porque a impressão é que, bom, o herói se torna o herói justamente quando ele tem aquele momento de morte e renascença. Ele renasce novamente. E quando ele renasce, ele está ainda vinculado, de certa forma, ao dever, mas ele está mais vinculado à sua própria transformação como indivíduo perante um senso de dever que não é mais vinculado àquela questão física da sua obrigação ética, mas muito mais uma espécie de obrigação transcendental, né? Tanto é que, na jornada do herói, nós temos aquela, como comentada por Joseph Campbell, né, proposta por Joseph Campbell, nós temos os dois mundos. O mundo comum, que é antes do indivíduo passar pelo estágio de transformação, não, como é que é o nome daquilo? Pelo estágio de... o portal que se faria, né? Em inglês eles chamam de the threshold, como se fosse o portal, que daí troca o seu mundo, que é quando ele sai da vida comum e daí tem que enfrentar os desafios da aventura na qual ele está colocado. E um dos estágios próximo do final da jornada do herói é intitulado O Mestre de Dois Mundos. Por quê? Porque a ideia do monomito é que, de novo, uma das coisas que acontece universalmente, ou muito comumente ou recorrentemente, é o fato de que no final da narrativa o herói volta com o entendimento das suas duas partes, das suas duas características. Ele é aquela pessoa que começou a jornada, tanto é que ele retorna, mas ele não é apenas aquela pessoa, porque durante a jornada ele aprendeu coisas sobre si mesmo que integraram a sua unidade e ele se torna uma pessoa nova, né, um novo indivíduo. Então eu pensei assim, bom, talvez nós poderíamos chamar esse convite de Kierkegaard para a nossa análise da nossa vida, da nossa angústia, do nosso desespero, como um convite filosófico à jornada do herói, como se fosse uma jornada filosófica, né? O papel do filósofo talvez seja essa espécie de jornada, uma jornada que tenta efetivar essa busca interna dessa forma heróica. Mas, enfim, é mais ou menos isso. Deu 31 minutos. Não sei como, mas espero não... 31 minutos. Espero não ter falado em demasia. Muito rápido. Eu posso começar com as minhas considerações? Manda. Prometo ser breve. Em relação a... Dois pontos. Dois pontos. O primeiro, aproveitar a tua última fala da jornada do herói, e eu fiz um paralelo com o processo terapêutico da jornada do herói, né? Em que você falou, né? Em que você, no segundo estágio ali, que o Kierkegaard fala, né? Dentro da linguagem do Kierkegaard, é ético, né? Que ele sente um dever, né? A questão ética, segundo ele. Me pareceu isso a pessoa, num processo terapêutico, ela acha uma coisa, depois do processo terapêutico, ela vai reavaliando questões dela, né? E ao final tem a transformação, né? Então, você é que nem... acho que é um processo, né? Nosso humano, a gente está criança, adolescente, entramos na vida adulta achando que é assim, que é assado, e depois as coisas, opa, né? Não é bem assim, né? Amadurecendo, a pessoa vai amadurecendo, né? Vai criando também suas próprias convicções, né? À medida em que consegue se distanciar, às vezes, dos pais disseram, ou o seu tutor, que seja, né? Mas muitas vezes, por mais que nós tenhamos o nosso amadurecimento no processo terapêutico, convenhamos que ficam muitas coisas, né? Que, né, o Freud coloca no inconsciente, né, que ficam lá nos atormentando, a gente se boicota em algumas situações, porque teve situações passadas que a gente, depois do processo terapêutico, a gente vai descobrindo, né, as coisas. E a gente, aquilo que a gente achava que era assim, opa, não é bem assim, tem mais coisas aqui que eu estou trazendo que estão me condicionando e que eu preciso rever. E aí tem uma transformação, né? E o outro ponto é que é com relação a
você falou da internet, da inteligência artificial hoje, né? Uhum. Como até uma forma de entorpecimento, né? Aquilo que Uhum. poderia nos auxiliar para questões existenciais, né? Nos liberar para questões existenciais, acaba que toma conta da nossa vida de tal forma que muitas vezes a gente, as questões existenciais, a gente ficou no pão e circo ali, né? Uhum. Mas e a gente sempre, eu acho que a gente sempre pensa que a nossa época é pior, sabe? Sim. É comum. Mas assim, eu acho que em diversas situações de correr a história, né? Ou até o momento atual mesmo, várias coisas podem entorpecer, né? Um fanatismo religioso pode limitar. Uhum. Eu acho que um patriotismo na época de guerras também é Uhum. entorpecimento, né? E aí a gente pode, nossa, várias coisas que podem, né, tornar obscuras essas questões existenciais, né? E que digamos, tentam resolver aquilo que de forma simplória, aquilo que o Kierkegaard coloca como paradoxo, né, entre aquilo que é material temporal e o atemporal infinito. Okay? Então, só somente essas duas considerações, daí eu queria te perguntar, mas eu acho que o Vitor já concordou, né? Se você concorda então, com esse paralelo entre jornada do herói e processo terapêutico. Tá. Não, eu queria fazer dois comentários. Primeiro que eu acho que sim, eu concordo, acho que é uma boa, inclusive, é uma boa coisa ter sido adicionada, não devia ter pensado nisso, mas não pensei, mas enfim, mas é uma ótima observação. Eu concordo, mas eu tinha mais um comentário, principalmente a respeito da questão que tu falou do pão e circo, sabe, desse entorpecentes. Isso me chamou a atenção por quê? Porque eu não sei se eu consegui deixar claro na apresentação, né? Enfim, é a primeira vez que eu estou apresentando sobre Kierkegaard, eu inventei de fazer slides, depois não fazer slides, depois resolvi usar os slides de novo. Fiquei na dúvida se eu consegui me deixar claro o suficiente, né? Mas por que eu acho que essa foi da nossa época, né? Pois é, toda época parece ter os seus desafios, e eu concordo. Mas também acho que é interessante nós entendermos a particularidade de cada um dos tipos de desafio que a época apresenta. E no caso, por que eu quis fazer menção a esse desafio particular? Porque Kierkegaard justamente fala da tensão. Bom, o ser humano é uma síntese de tensão, é uma tensão do infinito, do finito, etc. O que acontece? O pão e circo ainda, de alguma forma, está envolto nessa tensão. Porque o pão e circo bom, eu vou aproveitar, eu vou deleitar os sentidos, eu vou deleitar o meu aspecto finito, meu aspecto material, através da observação dos jogos, ou então da comida que eu como, né, ou dos prazeres que eu busco, da arte que eu consumo. Então, tu ainda possui, muito embora tu não esteja harmonizado, o paradoxo não está sintetizado, existe aquela posição que tu sente a falta de alguma coisa, pelo menos a ideia de Kierkegaard é essa, tu tem aquele desespero do infinito, porque tu está completamente no ambiente do finito. O que eu acho interessante nessa questão moderna é que hoje em dia, muito da nossa distração não está nem vinculado ao finito, ao mundo real. A pessoa está expressando esse aspecto do seu paradoxo interno de uma forma virtual. Ela não está nem engajando com a materialidade das coisas, com a finitude. Tanto é que tu, às vezes, está naquela coisa, vou entrar aqui no Instagram, no YouTube, daqui a pouco passa 4 horas, mas como é que passou? Eu nem lembro o que eu fiz. Se tu vai num jogo, pelo menos tu recorda, eu estive no jogo, foi bom, foi ruim, né? Eu apreciei alguma coisa. Agora parece que nós estamos num momento onde o entorpecente, por isso que eu falei que me soa como uma dissolução do paradoxo. Parece que a nossa era contemporânea, em grande medida, está defendendo a dissolução. Não, eu não vou escolher um lado para daí me sentir-me, talvez, em falta de alguma outra coisa. Eu não vou escolher nenhum lado. Eu vou dissolver o paradoxo, eu vou ser nada. Eu vou expressar o meu lado finito numa coisa que é virtual, né, fictícia, que eu nem me recordo depois, tão finito que era que eu não me recordo. Será que é finito mesmo? Não sei. Fica o questionamento. E, da mesma forma, o infinito também, né? Porque as pessoas estão cada vez mais se deixando levar por esses instrumentos que tiram de nós a nossa capacidade de ver as possibilidades. São viciantes. São viciantes. Eu não estou nem mais engajando o meu pensamento, o meu lado mais infinito na busca dessas possibilidades. Como eu falei, daqui a pouco tem um algoritmo que te dá de mão beijada, aí eu sei o que tu vai querer. Tu não precisa nem te preocupar em procurar o que é que tu vai querer. Eu já estou aqui te oferecendo automaticamente, porque ele vai me conhecer como indivíduo, talvez até melhor do que eu mesmo, dependendo do caso, né?
Então, por isso que eu falei que não é que os desafios de hoje são mais complexos ou piores que os de antigamente, mas eu acho que eles são de uma complexidade particularmente nova, porque isso é um estilo de vida novo. O ser humano nunca teve que lidar com essa questão da internet, dessa bombardeamento dos sentidos, tanto quanto está tendo que lidar nesse período contemporâneo. Fábio. São muitas coisas. Não, me parece, te ouvindo, né, também já tinha te ouvido outras vezes sobre Jung, né, que ao final tu apresenta, na verdade, uma chave de leitura com a qual tu estás lendo Kierkegaard, na realidade. Ou seja, através de Jung, talvez, ou Joseph Campbell, né, propões essa possível leitura. E a minha primeira questão é nessa direção. Porque justamente, né, a impressão que eu tenho quando eu leio na Jornada do Herói, outros temas em Jung, a gente sabe que é uma grande influência sobre Campbell, né, e sobre as construções que ele faz, que levam ao sucesso, né, do Guerra nas Estrelas, né, sem dúvida alguma, isso, de alguma forma, quando a gente vê ou lê, mexe com a gente, de alguma forma. Sem dúvida, é uma construção narrativa que nos toca, como acontece na arte, na literatura, etc. Mas eu não estou tão certo que em Kierkegaard e na vida nossa existe esse tipo de linearidade ou de círculo, se quiser pensar como um círculo, que é um pouco como o Campbell também traz, mas é o que eu trago aqui, linearidade, porque inclusive o modo como tu apresentas em Kierkegaard, numa espécie de sequência pré-articulada de emancipação, self, ou de autocompreensão em relação a si mesmo, ao mundo, como se ao final disso alcançássemos, então, um estágio religioso que está a serviço do self. Então, me parece que justamente, pode ser que eu esteja errado, mas é a minha pergunta, me parece que justamente os estágios, o modo como Kierkegaard apresenta essa noção, enfim, essa teoria, essa concepção, implica necessariamente a noção de que não há, por assim dizer, uma prévia linearidade ou a direção estabelecida. Justamente o salto acontece como salto. O salto não prevê que se comece de um lado e se termine de um outro. Muito bem, a gente pode tentar construir ou pensar de uma outra forma isso, mas nada impede que alguém, num estágio ético, dê um salto para, não necessariamente para o estágio religioso. E, enfim, podemos pensar outras alternativas. Então, pode ser que aconteçam coisas na vida, situações de dilema, dilema não necessariamente moral, no sentido em que um lado é justificado moralmente, outro não, mas simplesmente ambos podem ser justificados se diante do ou a pessoa simplesmente deu um outro salto imprevisível há um ano atrás, né, por essa mesma pessoa, inimaginável que ela pudesse fazer isso naquele momento, porque outras circunstâncias, outros elementos aparecem tais que ela toma aquela decisão, o momento da decisão. Quer dizer, eu acho que aí a radicalidade do problema, né, que aparece aqui. Então, primeiro a minha pergunta é nesse sentido, né, se não há uma excessiva, justamente porque tu trazes contigo uma noção antropológica que vem do campo, uma antropologia que ele tenta construir, uma visão estrutural, etc., e talvez por Jung, da jornada do herói, precisamente, né? Porque talvez não sejamos todos heróis, não sejamos todos protagonistas, talvez não tenhamos alcançado, de fato, o maior protagonismo sobre nós mesmos, como sempre ansiamos por alcançar, talvez ainda esteja um novo estágio nos esperando, enfim. Várias são as perguntas possíveis, não, mas que não há, por assim dizer, uma evolução tão clara nesse processo, e que a gente possa estabelecer assim de forma tão racional. Bom, esse é um aspecto. E o segundo é justamente na apresentação da sequência, pode fazer sentido, talvez, uma leitura campbelliana, vamos dizer assim, de que esse encontro do último estágio seja também
despertar para o próprio self numa dimensão, bom, espiritual, como a gente quiser chamar, ainda não, vamos dizer assim, não vivenciada ou não experienciada nos elementos anteriores, não? Mas será que nos elementos anteriores eles também não estão, esses estágios anteriores não estão também a serviço do self? Quer dizer, Kierkegaard, agora a minha pergunta é em Kierkegaard. Não estão todos os estágios, na realidade, conectados à dimensão nuclear do self, onde esse paradoxo é, não tão somente, mas ele é nuclearmente vivido de maneiras distintas. Porque o estágio religioso, até por alguns teóricos, é subdividido. Às vezes falam dois movimentos do estágio religioso. Mas por que a gente poderia colocá-lo aqui? Porque ele parece, da experiência vivencial, né, dar respostas ao desespero humano que os outros estágios parecem insuficientemente dar. Né? Então, ali a gente parece encontrar um elemento, e claro, o elemento da fé, mas a fé é salto, né, para a vida. Né? O exemplo de Abraão é muito claro, no texto que tu citaste aqui, né, do desespero humano. O exemplo de Abraão, né, enfim, os exemplos trazidos por Kierkegaard trazem muito elemento. Então, não seria esse estágio religioso, ao invés de a serviço do self, talvez a serviço do que ele está? Se é que a gente pode pensar que ele é a serviço, mas não teríamos que incluir Deus aqui nesta dimensão. Porque a expressão a serviço é tua, né? Não, exatamente. Sim, sim, né? Por isso a minha pergunta. Sim. Por isso a minha pergunta. Será que não há neste... Quer dizer, não estamos na relação objetal com, ou na relação com o mundo, né? Primeiro com os objetos, depois em relação ao outro. Em relação a Deus, não parece ser mais... No teu argumento, dentro do próprio argumento agora, não parece ser mais convincente, porque em todas elas há uma relação com o self, na condição do self. Mas não sei, essa é uma dificuldade. Não, perfeito. Eu já começo de cara dizendo que, na verdade, eu concordo com 90% do que tu disse. Acho que talvez eu tenha pecado um pouco na minha exposição, porque, na verdade, a temática podia ser estendida muito adiante, né? De fato, eu sugeri essa questão da jornada do herói como uma curiosidade para deixar, assim, no final da apresentação, incentivar o debate que realmente parece ter acontecido de verdade, né? Não é, e eu concordo que, claro, eu venho, né, eu tenho uma bagagem filosófica, uma certa visão de mundo pessoal, eu diria que talvez tem um pouco de Jung, tem um pouco de Campbell também, que tem muito do Jung, mas também tem muito da minha relação com o meu gosto por narrativas, né? Meus slides já devem ter demonstrado. Eu sempre achei que as narrativas, como comentou anteriormente, tocam de alguma forma algum aspecto existencial do ser humano que muitas vezes não é possível entender puramente racionalmente. Se eu conversar a respeito do que é, talvez não seja compreensível, mas quando eu assisto um teatro a respeito de que eu quero dizer com aquilo, quando eu observo isso de forma simbólica, que é uma coisa que o Jung comenta muito, parece que eu consigo entender em outra medida, um raciocínio um pouco diferente, não é um raciocínio, né, assim, da razão, mas um raciocínio simbólico dos arquétipos, por assim dizer. Mas o ponto que eu queria fazer, então, é que eu acabei, sim, enquadrando um pouco esse pensamento de Kierkegaard nesse viés, mas também porque eu achei que talvez, de novo, seria um bom convite para o debate e também podia ser, assim, pedagógico, até de tentar passar de uma maneira muito breve um pouco desse pensamento de Kierkegaard. Agora, dito isso, o que eu ia comentar é o seguinte: de fato, eu realmente concordo que não há essa evolução tão autoevidente ou tão racional nos estágios. Tanto é que não há um caminho pré-determinado. O Kierkegaard ele é muito vinculado a essa ideia do indivíduo, né, do indivíduo particular. No momento que tu tenta colocar um caminho, já não é mais um indivíduo particular. O indivíduo particular ele tem que passar por esses estágios de acordo com a sua individualidade particular. Muito embora me pareça, daí de novo, eu posso estar errado, porque eu sou iniciante no estudo de Kierkegaard, mas me parece que há, né, por parte de Kierkegaard, uma certa apreensão de que há uma hierarquia. Nós começamos em um estágio que é o estético, que é aquele que todo mundo naturalmente está. Bom, a criança, quando nasce, a alimentaria já aparece no estado estético, a criança experiencia tudo finitamente, né, materialmente, não tem ainda as capacidades de conseguir abstrair tanto assim.
E daí, a partir disso, o caminho é muito mais complexo. Mas ele diria assim, bom, um estágio um pouco acima seria o estágio do ético, hierarquicamente falando, porque aí nós temos preocupações que não são apenas de ordem puramente egocêntrica, né? E, eventualmente, chegar naquele estágio estágio religioso que parece que Kierkegaard vê como sendo o mais hierarquicamente superior de todos eles. Mas é muito importante lembrar, de novo, né, é muita complexidade, na hora não dá para colocar tudo, né, ao mesmo tempo, mas eu acho que é importante lembrar que a imagem, se existe uma imagem de herói no pensamento de Kierkegaard, não é o mesmo herói dos filmes, né, assim, das narrativas. Porque o herói de Kierkegaard é muito mais similar à ideia do cavaleiro da fé, me parece. E é aquela pessoa que o Kierkegaard até fala assim, olha, é alguém que se eu visse na rua não ia nem reconhecer, porque ela é uma pessoa normal, pessoa que, diferentemente do cavaleiro da resignação, que daí já é aquela pessoa que aparentemente demonstraria um certo ar heróico, né, de não, eu tenho o meu dever, eu sigo as coisas, eu faço o que eu preciso. Então, realmente, o herói aqui não é esse herói que talvez soe na nossa mente quando pensamos na jornada do herói do Campbell. Na verdade, quando eu digo a jornada do herói, eu estava me referindo muito mais a uma espécie de jornada quase que espiritual, né? Uma jornada espiritual, sendo que a individual, exatamente, a conquista da jornada do herói para Kierkegaard talvez não seja tão necessariamente uma transformação do eu, no sentido de como que eu me manifesto no mundo, mas sim uma transformação do que eu penso sobre quem eu sou quando me manifesto no mundo. É aquela ideia do cavaleiro da fé, né? Que o cavaleiro da fé tem que passar por a resignação. Ele primeiro se torna o cavaleiro da resignação infinita, para depois pensar, não, na verdade, acho que eu vou retornar, né? Eu não vou abandonar o mundo, eu vou acreditar na capacidade de eu conseguir interagir com essa finitude, né? Através do absurdo, que ele chama, né? Em vias do absurdo. Isso é o que eu queria comentar a princípio da primeira questão. É mais um comentário porque eu não discordo de ti. Eu não sei se eu deixei isso bem claro. Eu estou comentando razões por que eu cheguei, né, apresentei dessa forma, e também estou tentando demonstrar as razões de por que eu concordo contigo que essa linearidade pode também apresentar uma dificuldade a mais numa interpretação fiel, completamente fiel do que o Kierkegaard quer dizer. E com relação à segunda questão, tu pergunta, bom, será que os outros estágios anteriores ao religioso poderiam também estar a serviço do céu? Me parece que eu poderia argumentar que sim também. Tu poderia facilmente dizer que sim, porque o self é um processo de construção. O self não é uma coisa que nasce automaticamente. Como diz o Kierkegaard, a angústia e o desespero são fatores importantíssimos para eu começar o meu processo de busca pelo self. Então, só aí eu já acho que já mata a questão. Porque, claro, se eu preciso sentir um pouco de angústia, um pouco de desespero para me sentir esse desafio, né, desafio das possibilidades, quer dizer que quando eu estou no estágio estético e ético, isso faz parte do processo. Eu preciso estar ali para sentir esse desafio. Tanto é que foi por isso que eu comentei aqui antes, né, a respeito dessa nossa distanciamento. Parece que nós estamos com a modernidade, nos distancia tanto do estético quanto tanto do infinito quanto do infinito. E aí nós ficamos tão enebriados com isso que não há mais angústia. Bom, isso é um problema. Porque para o processo de construção desse self, é importantíssimo haver isso. Então, me parece que, claro, eles realmente estão em serviço do self. E aquele slide eu botei a serviço do self, eu sabia que ia ser complicação, porque eu tentei fazer assim uma apresentação, como diria meu pai, uma cortelice. Tentei fazer uma cortelice. Cortelice. Cortela, eu tentei fazer uma cortelice. Eu inventei. Meu pai inventou, na verdade. Sabe, eu tentei colocar uma expressão rápida e curta para tentar passar adiante o significado sem me preocupar demasiadamente com os detalhes. E eu sabia que não era uma maneira correta, que não era uma maneira justa, até porque justamente pelo Kierkegaard o self é uma relação, é sempre uma relação. E o self é uma relação de mim com esse princípio extra-mundano, com Deus, que seja. Então, assim, dizer que é a serviço do self, eu queria tentar me puxar naquela de dizer, bom, eu estou usando o self naquele sentido mais abrangente, que não é egocêntrico, né? É um self no sentido de, bom, é minha construção como uma relação, já que Kierkegaard fala que self é uma relação.
mas eu sei que não foi uma decisão talvez muito inteligente da minha parte. De novo, ponto para a questão toda é dizer que eu concordo com as colocações que tu fez, eu só acho que talvez eu tenha me passado aí na maneira de expressar. Eu tenho um ponto de curiosidade sobre o que acontece com o conceito de fé ali, naquela passagem. Fé tem a ver com paradoxo, tem a ver com a dicotomia universal e singular. A palavra, eu tenho quase certeza que deve ser utilizada ali, é tro, é TRO, é a palavra sueca dinamarquesa da fé. Ela tem a ver com confiança, tem a ver com muito parecido com a nossa. Mas é interessante que a distinção ali, relevante para a fé, seja universal e singular, porque geralmente, assim, na tradição, né, a distinção ali é as coisas vistas e não vistas, né? Na carta aos Hebreus, eu acho que isso é expresso assim, essa vira uma relação tradicional escolástica, tem a ver com as coisas, a esperança das coisas não vistas e tudo mais, mas é interessante, ou talvez outra, né? Mas não tem a ver com isso, né? Bom, a gente não viu, a gente não... Mas a gente, né, a gente tem esperança de que seja assim, mas eu só achei curioso por que a dicotomia importante ali é universal e singular, né? Não sei. É só um registro de uma curiosidade. Claro. Entendeu o que está acontecendo com a nossa fé? Eu estou respondendo todas essas perguntas com um conhecimento limitado, né? Depois eu vou perguntar para o Roberto as apreensões dele a respeito. Vou levar um puxão de orelha, um tapa nas costas, não sei. Vamos ver, né, os capítulos. Mas a minha interpretação dessa colocação... Mas me parece que aí nós obrigatoriamente temos que levar em consideração não apenas o indivíduo Kierkegaard, mas também o contexto no qual ele vive e a sua relação com a sociedade da época. Kierkegaard teve sempre uma relação conturbada com o seu período. Ele arrumou briga com tudo que é tipo de pessoa, né? Fazia textos criticando o público, por assim dizer, ele chamava o público. Então, eu acho que, quando nós falamos, ele também fala sobre a fé no sentido da confiança das coisas, né, não vistas. Como, por exemplo, no caso de Abraão, que o professor mencionou anteriormente, né? Bom, a ideia dele é essa: Abraão, de alguma forma, tem uma confiança em algo não visto. Ele recebeu o comando, deve matar Isaac, e ele vai lá igual porque ele tem uma confiança de que aquilo está servindo alguma coisa que não, né? Ele tem, como diria o Kierkegaard, a esperança de reconquistar o finito através do absurdo. Porque eu não vejo, mas eu tenho confiança nesse... O infinito. Infinito. Perfeito. Isso. Não, peraí. Confuso. Porque a ideia não é que Abraão vai abdicar de Isaac, mas no momento que ele abdica de Isaac, ele também reganha ele, ou ganha novamente, em virtude do absurdo. É por isso que eu falei o finito, porque eu estou dizendo que Isaac digamos assim, a entidade finita sendo apresentada naquele momento que ele iria sacrificar em vias do infinito. Daí, em sacrificar em vias do infinito, né, ao resignar-se, parece que ele ganha mais uma vez o finito. Ele resigna o finito para ganhar de volta, me parece. Mas isso não é a única função. Tá, justo. Tá. O ofício ali, de fato, ele é uma imagem, um ato de fé, uma realização de confiança. E essa realização de confiança é a confiança realizada a partir de um comando. Sim. E esse comando é paradoxo. Esse comando é de um Deus absoluto, benevolente, que, em princípio, quer o bem de Abraão, e, num certo sentido, ele rompe nesse próprio comando todas as ordens morais estabelecidas. Sacrifica um inocente, não tem nenhum culpa. Então, não está em questão apenas a recuperação do filho e da relação com Isaac, mas está, em última instância, a representação de Deus. E essa representação de Deus é duramente ferida a respeito a esse ponto. Pensa que nem luterano, o principal atributo de Deus é a onipotência. E na existência finita é necessário se reconciliar com essa representação. Deus onipotente pode comandar uma ordem paradoxal. Mate o inocente. Isso é um paradoxo.
Ah, não, perfeito, Tá? perfeito. Mas claro que se coloca que a recuperação do filho, isso sim está na esfera da Sim, saúde. sim, sim. Na verdade, eu acho que talvez tenha me perdido um pouco nos detalhes. O objetivo do exemplo é justamente comentar aquilo que o senhor disse, né, a respeito da confiança, que é o que o Guido tinha comentado antes, a confiança das coisas não vistas. Sim, mas agora, se me permite, e o importante ter em vista, claro, tudo isso dito um pouco assim, no abstrato e no geral, é importante ter em vista que Kierkegaard, em última instância, quer defender a tese no panorama de uma crítica à filosofia hegeliana. Sim. E essa tese, no panorama de uma filosofia hegeliana, em última instância, sugere que ele quer, de fato, defender isso filosoficamente. E, sob certo aspecto, ele vê que essa tese filosófica está presente no logos do cristianismo. Está presente, por assim dizer, é visível se nós tentamos colocar o cristianismo ou a religião cristã num todo que caiba dentro do logos. Essa é a metafísica do cristianismo, essa é a leitura de mundo do cristianismo. A síntese do absoluto com o condicionado, do eterno com o histórico, só pode acontecer no indivíduo. Em última instância, ela só pode acontecer no indivíduo e que, portanto, o indivíduo precisa se tornar um indivíduo. Ele precisa ser uma singularidade absoluta e ele só pode ser uma singularidade absoluta quando ele é o agente de uma decisão absoluta, que só ele pode fazer como indivíduo. A saber, em amor, reconciliar-se com o absoluto. Isso é o que acontece na fé. Por isso que a fé é um ato de total singularidade. Ela é o máximo da singularidade. Ela é a quintessência da singularidade. E Kierkegaard, obviamente, tem um contexto para essa reflexão. Isso é um ponto importante na tua tese, né? Ou seja, um pouquinho tu está falando do século XXI. Isso é importante numa tese sobre Kierkegaard. Eu e o Fábio conversamos muito sobre esses assuntos. A gente nota, né, Fábio, o interesse filosófico, às vezes nem tão articulado, né? Nas ansiedades filosóficas do século XXI, a gente nota um certo renascimento das questões existencialistas, tá? Até das temáticas de filosofias existenciais. E é particularmente interessante que no século XXI se recorra a Kierkegaard, que é um personagem completamente do século XIX, com uma sociedade completamente diferente da nossa, né? Em que, eventualmente, as questões de existência, apesar do pano de fundo conceitual de crítica ao molde hegeliano, né? A filosofia de Hegel é uma filosofia de completude, sob certo aspecto, é uma filosofia de fim da história, é uma filosofia de realização do absoluto, e, num certo sentido, ela termina no estágio ético, porque a forma do absoluto na história são os valores, são as normas, são as instituições, são as constituições, são as regras da sociedade, são as sociedades que genericamente, com regras, com valores, com conceitos, com generalidades, se encarnam o espírito absoluto na sociedade. E o Kierkegaard diz, não, a síntese com o absoluto na história não acontece aqui no ético. Ela acontece na singularidade absoluta, porque ela só acontece quando um elemento, de novo, é trazido à dialética do espírito. E esse elemento não pertence a Hegel, estritamente falando. Não é a dialética, é o paradoxo. Então, no molde da visão de mundo cristã, não é, por assim dizer, a dialética, enfim, a tríade dialética hegeliana, que é o logos da relação do absoluto. É o paradoxo. E o cristianismo apresenta esse paradoxo, porque o cristianismo apresenta o infinito encarnado. Ele apresenta o eterno no tempo. E o infinito, inclusive, morre. O eterno, inclusive, realmente morre, né? E renasce. Então, o Kierkegaard, em última instância, está trabalhando em crítica a esse esquema, e ele, por isso mesmo que ele propõe uma tese, não, o estágio ético não é o estágio da síntese, do absoluto incondicionado, do eterno, do tempo. Essa síntese só é possível com a lógica do paradoxo, e a lógica do paradoxo, ela só pode, como é que diz o slide do Juncker é muito importante ali, né? Há um estágio superior do intelecto, né? Que é, em última instância, o estágio definitivamente constitutivo do self. Ali é uma frase extremamente kierkegaardiana, profundamente kierkegaardiana. Embora devamos levar em conta que o Jung
eu não sou aqui o especialista em Jung, mas o Jung parece, em grande medida, ver na religião, né, um conjunto, um aparato simbólico, conceitual, que, sob certo aspecto, é profundamente útil como ferramenta interpretativa da subjetividade ou do eu profundo, do self profundo. Leia-se a teoria junguiana dos arquétipos, para a qual ele se nutriu amplamente das narrativas das religiões históricas, né? Inclusive com esse esquema de tríade, de quaternidade, né? De trindade e oposição, que é a figura do demônio, a figura do mal, né? Então, uma coisa que tu não pode esquecer em toda essa história dos estágios, por que tem que ter o self lá no fim, esse self religioso, como tu chamas, tá? Porque se trata, em última instância, de como pode, na história e na vida da mente, haver uma síntese do absoluto com o condicionado, ela só pode acontecer no indivíduo. Mas ela só acontece no indivíduo se, em última instância, ele assume o paradoxo. Tá? Se ele supera o paradoxo. E por isso que essa noção tem que ser, creio eu, profundamente trabalhada por você. Mas talvez importante, eu estou aqui colocando apenas como pergunta, acho que essa é uma pergunta que tu tens que fazer e alimentar ela calmamente. Para quem tu estás falando no século XXI? O que a obra do Kierkegaard diz no século XXI? Por um lado, tu podes falar que essa dinâmica, né, de busca de autenticidade, de singularidade absoluta, né, tornar-se um indivíduo, por assim dizer, na absoluta singularidade da decisão para o paradoxo. Tá? Ok, isso é extremamente interessante do ponto de vista de visão metafísica ou até de visão filosófica sobre a proposta crítica à filosofia hegeliana. Por outro lado, tu começaste abordando, né, esses elementos da análise existencial do Kierkegaard, que são, até certo ponto, independentes desse modelo. A gente poderia perfeitamente valorizar a análise kierkegaardiana da condição de existência, né, na ideia da ansiedade, ou da angst, da angústia, ou na ideia do desespero, até um pouco desvinculada dessa proposta de tornar-se um indivíduo via paradoxo. Né? Então, acho que tu tem que trabalhar um pouco mais em qual dessas pontas tu estás falando para o século XXI. E acho que tu colocaste coisas interessantes ali. Acho que elas são extremamente interessantes e eu não tenho aqui muito mais coisa para dizer sobre elas. Porque tu falas, né, o que é esse esquema, né? Existe total possibilidade de realização. Mas é inevitável que nessa total possibilidade de realização, que é o primeiro aspecto da angústia, se essa total possibilidade de realização é na história, vai ter que haver decisões. E todas as decisões são um tipo de queda. Porque todas as decisões indicam, né, que nenhuma delas abarca a totalidade das possibilidades, o infinito das possibilidades. Todas são, sob certo aspecto, delimitantes. E dentro dessas quedas possíveis, que, num certo sentido, são como que restrições da possibilidade de atualização, está a corrupção de si mesmo. Ela está dentro das possibilidades de realização dessa total possibilidade. E ela é de tal maneira comprometedora, né, que ela gera a percepção de que o indivíduo se desprende e se incapacita de ele, de fato, estar no horizonte de uma mediação que o coloque de novo na totalidade, que era potencial e que ele pensava que, por sua liberdade, seria atualizado. Aqui eu acho que tu tem uma dinâmica muito importante para se tratar da temática de Deus como inquietude, recuperando um pouco aqui os assuntos das confissões, né? Porque está muito próximo dessa ideia, tá? Está muito próximo dessa ideia. Esse problema, eu diria assim, esse drama profundo, né, dessa ausência de síntese. É importante que, se o Kierkegaard faz uma leitura metafísica dessa síntese, como foi, num certo sentido, a dialética do Hegel, ele também faz uma leitura profundamente existencial. Por isso que ele trabalha no nível do indivíduo, afetos, sentimentos fundamentais, eu não vou chamar de sentimentos primários, mas eu vou chamar de condições existenciais fundamentais que conseguem falar para o nosso sistema. E daí eu vejo que é interessante tu calmamente pensar nisso, porque tu colocaste aí variáveis que não são de Kierkegaard, né? Eu não sei, Fábio, como é que a gente colocaria isso do ponto de vista existencial, do ponto de vista
psíquico, até mesmo fenomenológico. Mas quando tu colocas, por exemplo, a temática do século XXI, o século XXI não parece ser exatamente o século da repressão, né? Ele parece, mas muitos dizem que ele é um século de niilismo, é um século de vazio, né? Ele é um século de variáveis nihilistas, né? A inteligência artificial, ela é extremamente interessante como hermenêutica para essa interpretação, com chave interpretativa. Por quê? Porque, embora haja os entusiastas, e eu não sou um grande entusiasta da inteligência artificial, eu acho que o grande desafio é, de fato, como nós, de fato, vamos despersonalizá-la e tratá-la como o que ela é, um instrumento. Tá? Mas nós temos visto, creio eu, questões muito importantes para a civilização, minha opinião, tá? Como, por exemplo, esse encantamento das pessoas com a inteligência artificial, não a vergonha, mas o encantamento, de que ela faz melhor do que nós as coisas que só nós fazemos. Eu acho absolutamente impressionante que isso cause encantamento, e não vergonha, e até mesmo não causa um certo receio. Né? Ou seja, qual é a glória para a civilização humana que eu me contente em abrir mão das coisas que são mais importantes para mim? Então, eu usaria aqui a expressão, uma espécie de obsolescência de mim mesmo, a qual eu estou encantadamente votando, para a qual eu estou encantadamente votando a favor. Tá? O encantamento em tornar-me inútil, sob certo aspecto. Tá? Isso é uma coisa completamente nova. Né? Isso não é a serviço das coisas, não é a serviço das instituições, das regras, das normas, dos outros. Né? É algo diferente, sob certo aspecto, profundamente nihilista, me parece. Né? Mas que eu tento captar, inclusive tem gente escrevendo sobre isso, né? Sobre a obsolescência do humano. Né? Ou seja, eu alegremente estou constatando que nós somos descartáveis e eu estou fazer uma complementação. Então eu acho só que, né, eu acho que isso é algo que tens que trabalhar para que tu não repitas apenas o que ele quer, mas para que ele tenha um diálogo com o século XXI, sim, sobre questões profundamente existenciais, de sentido, de tornar-se um indivíduo, né, de uma existência própria em termos heideggerianos ou autêntica em termos heideggerianos, mas ao mesmo tempo faz esse levantamento dos fenômenos do nosso tempo, né? Porque tem essa percepção, eu sei com quem eu estou falando. É isso, não vou falar mais. Não poderia fazer ainda tinha outros comentários, assim, como nas outras falas também, eu vou selecionando, mas só para complementar uma questão que o professor Roberto trouxe. Bom, a gente poderia pensar via Heidegger, né, a questão da angústia e como ele responde ao problema heideggeriano, para saber se realmente o que acontece tem relação, quer dizer, que forma ganha esse indivíduo hoje, ou pelo que ele é substituído, vamos dizer assim. Né? E aí entra o autor que nós estamos trabalhando agora, que é o Alberto Galimberti, que não é mais a serviço, agora a serviço do quê? A serviço da técnica. A idade da técnica, o indivíduo é função. Ele deixa nem sequer o passo inicial, e por isso eu te disse, da minha leitura de Kierkegaard, o self já está em questão nele. Mas ainda estamos muito distantes do momento mais nuclear em que vamos, de alguma forma, encontrar a conexão e o lugar máximo do paradoxo, ao mesmo tempo, o sentido último e, portanto, de resposta mesmo ao desespero humano. Mas aí está. Na idade da técnica, nem sequer aquele estágio, do ponto de vista fenomenológico, se realiza em sua plenitude. Há um desvio nos exemplos do processo, há um desvio constante, e na transformação do indivíduo em função. Então, Humberto Galimberti é muito forte nisso, no que ele fala de uma espécie de superação do humanismo, mas ele não fala isso como um defensor da superação do indivíduo. Ele fala isso como um observador do que está acontecendo. Né? Então, é superação no sentido de que a própria técnica, nela e por si mesma, numa espécie de movimento em direção ao mal infinito, né, de transformação da quantidade em qualidade, pela própria, que deixa de ser de objetos técnicos. A técnica ela mesma passa a reproduzir isso e transformar tudo em finalidade técnica, a tal
ponto que o próprio ser humano, como indivíduo, se transforma, não mais ele mesmo em fim, mas em uma função do sistema técnico como um todo. Mas esse é o livro dele, é a Idade da Técnica, Psique e Técnica, que traria justamente uma problematização, talvez, incidente aqui, em relação à inteligência artificial, as questões do processo, em relação à técnica de um modo mais amplo. Não apenas a técnica que o Fernando trouxe ontem, que ainda é a técnica, né? A gente pode pensar na técnica ao modo ao modo clássico, né? A relação entre a técnica, né? e a praxis, a técnica e a produtividade, a produção, na produção, seja de artefatos, seja de obras de arte, e mesmo em relação à teoria, né? Quer dizer, Gadamer é muito claro nisso, né? Quer dizer, mas isso na modernidade começa a se transformar e hoje a gente vive justamente o ponto máximo disso, né? Que é o que Humberto Galimberti sinaliza. Estamos cada vez mais distantes porque sequer de indivíduos estamos falando, né? Quer dizer, a sensação de uma perda de qualidade e de transformação de qualidades em números, tá? E de funções, portanto, aquilo que é mais funcional para o sistema técnico. Mas é só uma passagem a partir do que o professor Roberto falou. Eu acho que certa suspeita, o ponto que você falou, não a tua crítica, mas o uso dessa crítica, que é a relação de ver o ser humano se inovando a inteligência artificial, né, e não percebendo isso como tornando ele obsoleto, né, um humanismo obsoleto também. Mas eu vejo com uma certa suspeita, não ter um ponto, mas que você traz assim, tá? Porque o que eu vejo é que acho que não precisamos ser marxistas para compreender que isso pode, essa ideia de fazer uma inteligência artificial, ela é utilizada para se manter um mercado de consumidores em função de uma acumulação de capital. Então, pode ser que para vários isso seja elogiável, essa perspectiva elogiável da inteligência artificial. Mas para muitos não, diria poucos. Para poucos que detêm a tecnologia e que a utiliza para manter o mercado de consumidores e acumular capital, muitas vezes esses passam longe da inteligência artificial, né? Então, eu acho que tem um contexto em que, e é como eu disse, não precisamos ser marxistas para compreender que nós vivemos uma estrutura, um modo de vida, um modo de produção de acumulação de capital. Isso é verdade. Então, só acrescentaria esse ponto. Vocês temos mais algumas considerações? Está vendo, Pedro? Perguntou tudo. Obrigado. Então, Pedro. Colegas, muito obrigado, né, pela participação de Pedro, pela paciência e pela resiliência, né, de ficar até o final da